PEC paralela é aprovada no Senado e chega à Câmara dos Deputados. Reportagem de Afonso Marangoni. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, em segundo turno, a PEC paralela da reforma da Previdência. Foram 53 votos favoráveis e 7 contrários, sendo que eram necessários 49 para aprovação. O texto abre caminho para a inclusão de estados e municípios nas novas regras de aposentadoria. Para isso, será necessário que os entes federativos aprovem uma lei ordinária aderindo às regras do texto principal da reforma da Previdência, que foi promulgado na semana passada. Se um estado aderir à legislação federal para os servidores, os municípios deste estado passarão automaticamente a seguir as mesmas regras. A economia prevista com a PEC paralela é de cerca de 350 bilhões de reais em 10 anos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, comemorou a aprovação do texto. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma resposta do Senado Federal, da Casa da Federação, ao equilíbrio fiscal da União, dos estados e dos municípios. A proposta passou a ser articulada em agosto e tramitou paralelamente à PEC da reforma da Previdência. O objetivo foi agilizar a aprovação da PEC principal, deixando alguns temas para discussão posterior. Antes de votarem o texto em segundo turno, os senadores analisaram destaques à proposta, apresentados no primeiro turno. Os parlamentares aprovaram por 54 votos a 0 uma regra mais leve no cálculo de aposentadorias, o que foi considerada uma derrota para o governo. A mudança pode elevar os gastos da União em cerca de 20 bilhões de reais em 10 anos. Pelo texto da reforma, que já está em vigor desde a semana passada, será considerado todo o histórico de contribuições do trabalhador desde julho de 1994. Em relação ao antigo sistema, a regra é mais desfavorável ao contribuinte. Antes, a fórmula considerava só as 80% maiores contribuições desse período e, pela proposta da rede aprovada nesta terça-feira, a aposentadoria volta a ser calculada neste sistema. A partir de 1º de janeiro de 2022, essa taxa subirá para 90% e só alcançará 100% em janeiro de 2025. Com a aprovação, a proposta segue para a Câmara dos Deputados, onde também será submetida a 2 turnos de votação no plenário. Durante a sessão que discutia a PEC paralela, o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, passou mal e precisou ser retirado em uma maca. A sessão chegou, inclusive, a ser suspensa por alguns minutos. Cajuru foi levado ao serviço médico do Senado e, em seguida, ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Falando aos parlamentares, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, disse que o colega teve uma convulsão. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é médico, auxiliou no primeiro atendimento a Cajuru e explicou o que aconteceu. No calor aí do debate, ele teve uma pequena convulsão. Essa convulsão, nós mesmo no plenário, eu sou médico, com o Nelson nós fizemos um atendimento inicial, vimos que ele não estava com nenhum sofrimento cerebral, fizemos uma abertura para a respiração pela boca, colocamos um lenço, trouxemos aqui para o serviço médico, já está sendo bem atendido, não vai ficar nenhuma sequela. Também nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a redação final do projeto de aposentadoria dos militares. O texto segue agora diretamente para o Senado.